seja bem-vindo aqui ao meu canal Tesouros dos Céus. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Meire. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Gratidão a todos que estão se inscrevendo nos meus canais. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu like também para fortalecer aqui o canal, para que eu possa dar continuidade a esse trabalho, que é falar a palavra do Senhor Jesus. Dito isto, vamos aqui começar essa reflexão. A palavra de Deus diz, amados, que tudo há um tempo determinado. Existem vários processos que nós estamos enfrentando. E hoje eu quero falar sobre como adorar a Deus no meio da tempestade. Você está passando ou enfrentando uma tempestade que parece que o barco vai afundar? Então, este é o momento de você adorar a Deus e crer que Ele tem o poder para acalmar qualquer tempestade. Se você olhar somente para Ele e não assim para os problemas, você experimentará um grande milagre. Creia. Por isso eu quero que você, nesse momento, aprenda que é necessário adorar a Deus em meio às tempestades. Quando as tempestades da vida elas chegam para você, eu pergunto, qual é a sua reação? Você fica com fé, tipo, confiante que Deus vai resolver a situação, ou você se apavora, fica com medo, duvidando do poder de Deus e acha que tudo vai dar errado? Eu quero ler para você uma passagem muito conhecida, uma passagem muito conhecida aqui da Palavra de Deus, que diz que os discípulos, eles atravessaram o mar, tiveram que atravessar o mar, melhor dizendo, e depois eles iriam seguir adiante. Mas os ventos vieram ao mar, né? Aquele vento revolto contra eles, e eles acharam também exatamente isso, que iria afundar. Então deixa eu ler aqui, Mateus 14, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Isso está em Mateus 14, 25 e 27. Amados, como eu disse, Jesus tinha mandado os discípulos atravessar o mar. E ele, então, depois de ter feito aquele milagre, assim, da multiplicação dos pães e peixes, ele o quê? Ele foi orar. Mas o tempo passou e foi chegando aquela madrugada. Já era mais de 3 horas da manhã e os discípulos estavam ali no barco, ainda sozinhos. Perceberam que dessa vez a tempestade estava muito forte. Mas, no alto momento, né, que aconteceu aquelas coisas, toda aquela situação, tudo se complicou. Jesus fez o quê? Ele veio na direção deles, mas eles estavam cegos. Por quê? Pelo medo. Eles então acharam que era até um fantasma que estava vindo na direção deles. E você consegue perceber aqui, que eu quero falar para você, o erro dos discípulos? Veja, eles olharam para o vento, olharam para o problema, e eles não enxergaram que era Jesus que estava vindo na direção deles. Então, o que eu quero dizer para você? Uma coisa muito importante. Adorar a Deus significa você reconhecer a Deus em cada situação. Significa você reconhecer o poder de Deus e quem Deus é. Entende? Porque Jesus disse para eles atravessarem. Ou seja, Jesus sabia que eles iriam chegar a um destino final. E quando Deus nos dá uma direção, entenda, quando Deus nos dá uma direção, nós devemos confiar que Deus não vai nos deixar na mão. Você consegue compreender o que Deus está falando conosco? Nós não podemos pensar que pelo fato das situações estarem se complicando, Deus saiu do controle, porque isso não acontece. Mas Ele está aqui esperando de nós o quê? Fé. É o que Jesus disse para os discípulos. Coragem, não temas, sou eu, aleluia. E é isso que Jesus está tentando te dizer neste momento. Você que está aí passando por uma luta muito grande, saiba que Jesus está te dizendo: coragem, meu filho, coragem, minha filha, tenha fé. Eu estou no controle absoluto de todas as coisas e não existe tempestade que eu não possa acalmar, né? Entenda. Creia que Jesus está contigo, independente de qual seja a situação. Mas aqui, amados, os discípulos começaram a duvidar. E houve também o que? Um erro de Pedro. Qual? Ele cometeu. Veja, eu quero ler para vocês. Diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Aí Jesus respondeu: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, presta atenção, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou. O que aconteceu? Ele começou a afundar, gritou, né? Ele ficou desesperado: Senhor, salva-me. Então, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse para ele: homem de pequena fé, por quê você duvidou? Mateus 14, 28 e 31 diz isso. Ou seja, amados, Pedro quis andar sobre as águas, só
para ver se aquele homem era realmente Jesus, entende? É por isso que ele acabou afundando. Da mesma maneira, nós tentamos a Deus com a nossa incredulidade. Somos uma geração perversa. Como Jesus disse Jesus disse que nós só pedimos sinais e milagres. E é verdade. Nós nunca acreditamos em Deus, não confiamos que Ele pode nos ajudar nos tempos difíceis. Mas nós queremos sempre sinais, sinais e milagres. Mas não podemos ser assim, amados. Veja como terminou essa história. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 32, 33 diz. Então, o que eu quero falar para você? Adorar, meus irmãos, é reconhecer que Jesus ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Você já tem consciência disso? Os discípulos naquele momento ficaram com medo, sim, ficaram com dúvidas, sim, e isso fez com que eles não adorassem a Jesus naquele momento. Entenda, fez com que eles só olhassem para os problemas do que para Deus, do que para Jesus. Eles estavam com uma visão limitada, humana. Então, eu quero dizer para você, se você está passando nesse momento por lutas, é tempo de você levantar suas mãos para o céu e agradecer a Deus, aleluia, e reconhecer que Ele vai resolver essa situação, entende? Que o Senhor está falando conosco. Creia, Deus não vai deixar você na mão, Deus não vai deixar o seu barco afundar. Confie, tenha fé em Cristo, aleluia, glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal no YouTube, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que a cada dia mais você possa exercitar sua fé confiando em Deus. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém.